Olá, tribunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amigos, vamos falar hoje rapidamente sobre um assunto importante, que é o habeas corpus. Eu não vou me estender muito na parte técnica do habeas corpus liberatório, habeas corpus preventivo. Eu quero falar uma parte mais prática desse remédio heróico constitucional. Então, obviamente, o habeas corpus ele tem a sua previsão legal no artigo 5º da Constituição, está entre os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Ele é regulado pelo Código de Processo Penal para algumas situações específicas que vão reverter contra o réu em constrangimento ilegal. Mas como fazer um habeas corpus que seja efetivo? E quando eu digo efetivo, não necessariamente que ele seja provido, porque também não existe mágica. Tem habeas corpus que serão providos e tem habeas corpus que serão improvidos. O problema do teu habeas corpus é quando ele é improvido e vem aquela fundamentação. O impetrante não demonstrou a tese, o impetrante não trouxe um documento. E aí, depois, até quando as pessoas vão fazer a leitura do motivo do indeferimento, até questionam o advogado, o defensor público, mas poxa, o ministro, o desembargador, está dizendo aqui que ele negou habeas corpus por culpa sua. Então nem sempre isso é uma verdade absoluta. Significa dizer que muitas vezes até a locução do texto do Tribunal Superior, do desembargador, do ministro, é no sentido de que a defesa não conseguiu apresentar o documento para fazer com que os elementos da prisão preventiva até então istos. Então é uma forma de narrativa. Não significa que essa forma com que eles utilizaram para negar o teu habeas corpus corresponde a uma falha técnica e profissional do impetrante. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Mas é muito importante que nós façamos um habeas corpus e na sua elaboração para que o tribunal tenha curiosidade de ler realmente esse habeas corpus, tenha curiosidade de apreciar e esgotar o assunto. Nós temos verificado, em alguns casos, que até o motivo de indeferimento de liminar ou negativa do mérito do habeas corpus não tem correspondência nenhuma com a petição inicial. Então vamos a um exemplo. Nós pedimos uma oportunidade, um relaxamento de prisão mediante habeas corpus, pois foi necessário repetir uma prova em sede judicial a requerimento do Ministério Público. E o réu já está preso há muitos meses. Veja, uma vez que ocorreu um erro improcedendo do juízo para a produção probatória exclusivamente da parte acusadora, a defesa, por seu advogado ou pelo réu, não tem culpa nenhuma na demora. Então o réu não pode ficar preso aguardando que sejam feitas provas e diligências requeridas exclusivamente pelo Ministério Público. E quando da impetração do nosso habeas corpus, a negativa da liminar não teve qualquer correspondência com o nosso pedido. Simplesmente o tribunal disse que o prazo era razoável, era proporcional, sem discutir de quem era a culpa por aquela morosidade excessiva. Então é importante que você faça um habeas corpus conciso para que o tribunal leia seu habeas corpus para dar procedência ou para dar improcedência, mas que a argumentação seja correta. Então, meus amigos, o habeas corpus ele pode ser preventivo, pode ser liberatório. A maioria das vezes os habeas corpus são liberatórios para combater os constrangimentos ilegais. Então você pode interpor um habeas corpus tendo como autoridade coatora um delegado de polícia, tendo como autoridade coatora o próprio representante do Ministério Público. Como assim? Representante do Ministério Público? Claro, se o Ministério Público pede para abrir um inquérito para uma investigação e você entende que esse inquérito constitui ilegal constrangimento, você vai interpor um habeas corpus requerendo o trancamento daquele inquérito policial. E quem é a autoridade coatora nessa relação triangular? Impetrante, autoridade coatora e aquele que vai julgar. Nesse caso é o Ministério Público. Se o delegado de polícia, mediante portaria, faz a abertura de um inquérito policial e nós entendemos que esse inquérito policial constitui ilegal constrangimento, então é nesse caso a autoridade coatora, o delegado de polícia. Então você vai interpor o habeas corpus apontando o delegado de polícia como autoridade coatora e o juiz de direito, o juiz de primeira instância, irá decidir se existiu esse constrangimento ilegal ou não. Muito bem.
Senhores, na linha do que eu estava falando anteriormente, muitas vezes você impetra um habeas corpus a um tribunal de justiça, a um tribunal regional, federal, e o indeferimento do pedido liminar não guarda qualquer correspondência com a sua petição vestibular, com a petição inicial do seu habeas corpus. E aí? Interpõe um novo habeas corpus ou eu sou obrigado a aguardar a decisão de mérito daquele habeas corpus outrora interposto? Veja, existe a súmula 691 do STF, vou colocar aqui na tela para você dar uma lida, que ela refere que não é possível a interposição de novo habeas corpus com base no indeferimento do pedido liminar do habeas corpus originário. Contudo, essa súmula ela não guarda em si uma verdade absoluta, pois nos casos em que essa decisão de indeferimento seja contrária à jurisprudência majorante e seja um indeferimento também teratológico, como no exemplo que eu dei, um indeferimento que não guarda correspondência lógica nenhuma com o pedido. Então, nesse caso, a súmula 691 do STF, ela vem a ser flexibilizada. Então, temos entendimentos do STJ e do STF que nessa hipótese de decisão contrária à jurisprudência dominante, bem como decisão teratológica, ou seja, monstruosa, como no exemplo que eu dei, que não guarda qualquer relação entre a petição inicial do habeas e o indeferimento, que se autoriza a interposição de um novo habeas corpus em instância superior. Por exemplo, você interpôs um habeas corpus no TJ, essa liminar foi negada, você interpôs um novo habeas corpus no STJ. Ou você interpôs um habeas corpus no STJ, teve a liminar negada por esses motivos, te autoriza a flexibilização da súmula 691 do STF para que o Tribunal Superior possa conhecer esse habeas. Então, é muito importante que fiquemos atentos a esses detalhes. Claro que o seu habeas corpus ele deve ser conciso. Senhores, o habeas corpus não necessariamente deverá ser redigido por advogado. Qualquer pessoa do povo pode redigir um habeas corpus. Todavia, é recomendável que um habeas corpus seja redigido por um advogado, por um defensor público, pessoas que têm experiência na área. Por quê? Esse habeas corpus ele vai ter que ser instruído, ou seja, você terá que juntar provas pré-constituídas para fazer a demonstração do direito perseguido. Então, se você vai pedir um habeas corpus requerendo liberdade provisória, por exemplo, você vai ter que demonstrar esse direito, demonstrar que o réu é primário, demonstrar que o réu tem bons antecedentes, residência fixa, etc., que é caso de concessão de liberdade provisória com relação àquela imputação que está sendo perseguida. Então tem que se fazer uma demonstração documental daquilo que se requer. Muitas vezes o habeas corpus é interposto por pessoas que não têm formação jurídica e muitas vezes sequer são conhecidos por falta dos requisitos formais. Então fiquem atentos a esses detalhes. Por exemplo, se você faz um habeas corpus e lá você afirma que o réu é primário, bons antecedentes, deve ter uma correspondência documental acerca dessas alegações feitas. Muito bem, um tópico que eu queria discutir com os senhores diz respeito ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, após a alteração da Lei 13.964 de 2019, chamado Pacote Anticrime, que entrou em vigência agora no dia 23 de janeiro de 2020. Senhores, prisão preventiva agora tem prazo, e esse prazo é de 90 dias, está especificado no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. 90 dias, e o juiz tem a obrigação de ofício, motivadamente, a cada 90 dias, de renovar essa prisão ou não. Então vejam só, se um réu está preso desde o ano passado e entrou em vigor essa nova lei, aplica-se o princípio do tempus rest actum, ou seja, lei processual penal entra em vigência imediatamente. Pouco importa se ela vai beneficiar ou não o réu. Então, pensamos aqui em alguns casos que o réu já está preso desde o ano passado. A partir de 23 de janeiro, você, advogado ou defensor público, está autorizado a interpor um habeas corpus requerendo a revogação dessa prisão preventiva.
Obviamente, se ela tiver um prazo superior a 90 dias e o juiz se omitiu no dever de renovar essa prisão ou de revogá-la. Porque essa meta do legislador de que o juiz verifique esse processo a cada 90 dias é justamente para que ele analise se existem ou se continuam existindo os requisitos da prisão preventiva durante aquele lapso temporal. Então, eu particularmente já fiz defesa no tribunal do júri que o réu estava preso há 5 anos. O réu ficou preso durante 5 anos preventivamente, foi absolvido no tribunal do júri. E esses 5 anos de prisão cautelar? Como é que fica? Processa o Estado. Processar o Estado para quê? Para receber um salário mínimo de indenização depois de 20 anos? Então vai ficar para as futuras gerações? Então, na verdade, processar o Estado é uma perda de tempo do ponto de vista da seara criminal. Então fiquem alertas a essa nova tese decorrente da novatio legis. Pouco importa se é uma novatio legis in melius ou uma novatio legis in pejus em matéria processual penal, tendo em vista o princípio do tempus resti actum. Entrou em vigência a lei processual penal, ela passa a valer, passa a ter vigência. Então agora, prisão preventiva tem prazo, 90 dias. Caso você possua lá um cliente, um assistido, que esteja preso há mais que 90 dias, posteriormente à entrada em vigência da nova lei, e o juízo não tenha se manifestado de ofício e motivadamente, você está autorizado a interpor um habeas corpus requerendo a revogação dessa prisão preventiva, pois não foi observado o texto da lei mandamental sobre essa questão, nesse contexto. Então, meus amigos, boa sorte nos seus habeas corpus, um remédio heróico constitucional que jamais foi suprimido no direito brasileiro, somente na época do famigerado AI-5, que nós não queremos jamais que esse tempo volte, para que sejam garantidos os nossos direitos e garantias fundamentais. Propõe os habeas corpus, seja para trancamento de inquérito, seja para postulação de liberdade perante tribunais de justiça e tribunais regionais. Preparem seus habeas corpus, requerendo inclusive a flexibilização da súmula 691 do STF para o STJ, para o STF, e assim nós, advogados, defensores públicos, seremos mais combativos na defesa dos direitos e liberdades individuais. Se gostaram desse conteúdo, curte, compartilha, deixa um comentário, se inscreve no canal e um grande abraço a todos.